Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado federal Daniel Almeida, que já foi 4 vezes vereador de Salvador e está no seu 6º mandato consecutivo na Câmara Federal. Um legislador federal que nos representa muito bem na Câmara, né? Um dos mais respeitados, dos 513 deputados. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Muito obrigado a você pelo convite à TV da Assembleia Legislativa, e é um prazer muito grande estar nessa conversa, que eu espero seja muito agradável, como sempre tem sido. Será, deputado. O deputado, eu estava vendo um pouco a história do senhor e é uma história bem interessante. Primeiro que o senhor está no PCdoB, desde a época da fundação, né, quando o partido, antes da fundação, o partido ainda era clandestino, e o senhor nunca deixou o partido. Eu sou colunista da Tribuna da Bahia também, articulista política de lá, e eu escrevi até recentemente a respeito disso, do troca-troca de partido, que a identidade, a ideologia, né, política, muitas vezes está se perdendo, porque e até a fidelidade mesmo. Deixa um partido, deixa outro, as amizades que se rompem, são difíceis alguns políticos manter essa lealdade partidária. Explica pra gente aí como é que o senhor conseguiu manter durante tanto tempo essa lealdade partidária, que eu imagino que não deve ser fácil, até porque a cobiça, né, no nome do senhor, pelo que o senhor representa. Realmente, Fernanda, não é nada fácil, mas eu acho que a política deve ser motivada na vida de cada um de nós a partir das ideias, daquilo que a gente acredita que é o caminho para a nossa vida. Não pode ser apenas um instrumento para realizar objetivos pessoais. Eu sempre pensei assim. Aí me identifiquei com o PCdoB num primeiro contato que fiz em 1979, numa grande assembleia de trabalhadores. Eu era um trabalhador do Polo Industrial de Camaçari. Desde então, eu comecei a me interessar por conhecer mais e aprofundar sobre as ideias do PCdoB, ainda na clandestinidade. Dali, participei de todas as lutas pela legalização do partido, campanhas políticas, campanha das diretas, movimentos sociais, organização de trabalhadores, e isso cada vez me aproximou mais do PCdoB. E quando o PCdoB se legalizou, em 1985, depois do fim da ditadura militar, eu passei a ser dirigente do PCdoB. E tenho sido muito bem acolhido pelo partido, porque foi nessa trajetória que me tornei candidato e vereador em Salvador em 1988 e estou aqui. No ano não tenho da arrependimento não, Constituinte, né? estou me sentindo bem nesse leito. No ano da Constituinte. Deputado, algo interessante é que o senhor, por já ter 6 mandatos consecutivos na Câmara Federal, 4 na Câmara Municipal do Salvador, o senhor já passou por vários momentos na Câmara Federal, né? Eu imagino que deve ser um orgulho muito grande, porque já participou da reforma tributária, né? Mais de uma vez da reforma tributária, da reforma trabalhista, de várias discussões importantes lá dentro da Câmara Federal. Na Câmara Municipal, que a gente estava conversando antes aqui do início da entrevista, o senhor participou também da lei orgânica. Então, como é, deputado, fazer parte da história, obviamente, de um país e também de uma cidade, né, da primeira capital do Brasil, que é Salvador? Quanto privilégio, né, Fernanda? Imagine. Porque realmente é aquela coisa de você estar num lugar certo, no momento certo. Porque estar na política, ser candidato ou não ser candidato, ser eleito ou não ser eleito, depende de muitas circunstâncias. E eu tive muita sorte e acho que procurei também me dedicar às coisas que eu acreditava que era o caminho correto. Então, estar no momento do ressurgimento do movimento sindical em 1979 e 80, trabalhando num grande centro de trabalhadores que era o Polo Industrial, me permitiu
entrar na atividade sindical. Não era algo que eu programei. Ser candidato a vereador também foi uma circunstância de uma renovação política que, naquele momento, a vida política de Salvador exigia, em 1988, né? E fazer a lei orgânica do município. A Constituição de 88, a Constituição da Bahia 89, eu acompanhei tudo isso muito de perto, e a lei orgânica. Foi um debate muito intenso. Naquele tempo se debatia coisas substanciais de mudança da vida da cidade. E tinha gente muito interessada nisso, Juca Ferreira, Javier Alfaia, Geracina Aguiar, Bete Wagner, Gilberto Gil. Imagina. Era um time, né? E eu ali... Um time de força, né? Ajudando nisso. Foi uma grande escola para a vida política ter sido vereador. E a gente procurava identificar os problemas da cidade e ver como aquilo se integrava no documento maior do município, que é a lei orgânica. Conselho de transportes, envolvimento da vida social, como é que os bairros deveriam se organizar, questões orçamentárias. Então, foi um momento muito rico. E depois surgiu a oportunidade, também sem a minha pretensão, em 1998, de ser candidato a senador. A senador, me recordo. Lembra disso? Lembro, o senador sim, da Bahia Livre, pegando a espada de Maria Quitéria, né? Lembro. Então, ali foi também uma oportunidade assim, a gente chegou naquele momento e disse, olha, a Bahia já não aceita a disputa entre a direita, que era representada pelo carlismo, e o centro, que tinha Roberto Santos, tinha Valdir Pires, tinha outros nomes, João Duval, mas eram todos com um perfil mais de centro. É possível ter uma candidatura de esquerda, aí saiu eu e Zezéu, éramos dois vereadores. Zezéu Ribeiro para o governo, eu saí para o Senado. Ali a gente conseguiu a segunda colocação naquela disputa, me permitiu ter visibilidade no Estado e na eleição seguinte, em 2002, saí de vereador para deputado federal. E lá, cheguei junto com Lula. Olha que novidade, olha que oportunidade rara, olha que privilégio. O Brasil apostava em uma renovação política há algum tempo, Lula tinha disputado 3 eleições e perdido, e ganha aquela eleição de 2002. E o senhor chegou no mesmo ano. E eu cheguei junto disso. Olha... Então, é sorte, privilégio e também dedicação. Aí a gente fez esses debates todos. Reforma da previdenciária para o serviço público, que o Lula fez, né? Todos aqueles programas, PAC, etc., a gente participou daquilo tudo. Depois o enfrentamento que eu fiz do golpe contra a presidenta Dilma. Eu estava lá, em 2016. Eu era líder. O senhor era líder. Né? Eu fui líder da bancada em 2009, né? Também um momento assim de transição, porque o Lula estava realizando o seu segundo mandato. Quem viria depois de Lula? Tinha toda uma perspectiva de o que seria aquilo. Eu participei disso como líder da bancada. Depois participei novamente como líder da bancada no golpe da Dilma. Estava lá defendendo que não houvesse aquele caminho. Aí chega o Temer, vem a reforma da Previdência para a iniciativa privada. A gente estava lá tentando impedir que direitos, por exemplo, do trabalhador rural, na reforma que Temer mandou, o trabalhador rural deixaria de ter a Previdência Especial. Transformava a aposentadoria por tempo de serviço para tempo de contribuição, que era um outro grande dano. A gente conseguiu barrar uma opção dessas coisas. E enfrentamos isso no governo Temer. E ainda no governo Temer a reforma trabalhista, que foi outro grande problema que a gente teve que ficar na resistência. Experimentamos toda essa trajetória de Lula na cadeia e tal, esse debate no Congresso que sempre foi muito intenso, rico, né, mas com muitas dificuldades. E depois a volta do Lula, né? Olha, fiquei na oposição com o Bolsonaro, imagina, na oposição com o Bolsonaro não foi fácil, viu? Eu imagino. Não foi fácil. Como não está sendo fácil agora afirmar esse projeto da volta de Lula, né? Porque tem esse ambiente de ódio, de conflito, de muita... De polarização absurda. Deputado, o senhor falou aí, entrou no ano que Lula entrou, em 2002. É um fato super interessante, porque o senhor acompanhou, ou seja, os 2 mandatos de Lula, Lula 1, Lula 2. O senhor está acompanhando agora o Lula 3. Qual a diferença do senhor
qual a diferença que o senhor acha da gestão de Lula para os 2 mandatos? Porque atualmente Lula, obviamente, ele é muito benquisto, o governo está ali defendendo, mas há críticas também, ó, lógico, né? A oposição tem o hábito de criticar. Mas eu gostaria de saber o posicionamento do senhor. O senhor pegou vários presidentes da República, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula de novo. Faltou algum? Não, é essa turma aí. Tá, falei direitinho, não foi na ordem. Então, o senhor tem esse comparativo, o senhor tem know-how para falar as diferenças. Qual a diferença que o senhor acha? Porque quando o Lula iniciou o mandato, nós já vamos para o 2º ano, o término do 2º ano dele, houve muitos questionamentos e muita gente dizia que Lula não estava acompanhando. O Lula 3 achava que ainda era Lula 1, Lula 2 e que o mundo mudou, a política mudou. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Não, eu acho que o Lula mantém a essência do seu pensamento, dos seus compromissos com o Brasil, da sua vinculação com o movimento social, da sua sensibilidade para perceber os problemas que o nosso povo vivencia, da sua capacidade de se relacionar com todos os segmentos, de olhar para o mundo e ver o tamanho do Brasil no mundo. Então, esse perfil do Lula não foi alterado, mas a circunstância política e econômica são muito diferentes. Eu acompanhei isso de perto e realmente o Lula 1, Lula 2, nós transformávamos o Congresso Nacional num centro de grandes debates sobre os caminhos do Brasil. O que significa o Bolsa Família? O que significa a expansão da educação de 3º grau pública, as universidades que foram instaladas pelo Brasil afora? Então, qual é o projeto de educação, a expansão de escolas técnicas que o governo procurou fazer, e programas como Luz para Todos, programas de valorização do salário mínimo, de maior distribuição de renda, programas de estruturação da nossa economia, com financiamentos em setores, o PAC, toda aquela elaboração sobre o PAC, quais seriam as prioridades, como o orçamento se encaixa nisso. Tudo isso eram grandes debates que nós fizemos no Congresso Nacional e transformou tudo isso em lei, para que esses programas fossem executados. Agora, é muito mais difícil fazer esse debate. O debate no Congresso ficou muito diminuído. As comissões temáticas, comissão de saúde, de educação, de finanças, de trabalho, de serviço público, tudo isso fervilhava de debate. Os projetos chegavam, você fazia um debate e apresentava na comissão algum caminho, ia para plenário, tinha dias de debate no plenário. Agora é muita lacração. Você não tem o debate nas comissões, as comissões foram esvaziadas, os projetos adquirem um carimbo de urgência, vai direto, às vezes, para o plenário, e pouca gente acompanha e se aprofunda sobre aquele tema. Quando o senhor fica fala só na lacração. Eu faço uma fala aqui para eu extrair um pequeno fragmento e me projetar na rede social. Eu ia te questionar justamente isso, que faz uma fala para fazer o corte de 30 segundos, de 40 segundos. Está acontecendo muito isso? Muito isso. É impressionante como as pessoas se preocupam quase nada com o aprofundamento do debate. Quem vai ali para a tribuna, seja na comissão, ou seja numa audiência pública ou no plenário, para aprofundar o debate, não é levado em conta. As pessoas ficam com o celular na tribuna, gravando alguma coisa para atingir um determinado público. E a intolerância com a opinião divergente. Então, esta polarização está levando a uma supressão do aprofundamento de debates sobre grandes temas, né? Isso é que acho que é a grande dificuldade que nós estamos encontrando no Brasil hoje. Retomar um caminho assim da construção de projetos. Ainda bem que nós temos uma figura que eu acho que é única. Não enxergo nenhum ser humano capaz de mediar minimamente essas relações que não fosse o Lula. Ainda bem que a gente elegeu o Lula, porque ele tem as opiniões, sabe os limites para construir aquilo que ele pensa, olha para o entorno e faz a mediação. Como a gente está vendo agora, esses conflitos com o Congresso, com o Poder Judiciário,
ele sempre tem tido capacidade de mediar. Não, e Lula, gostando ou não dele, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta dele. Na minha concepção política, e fazendo análises políticas, de analista político, ele é o maior orador que se tem do país. E talvez até do mundo. Ele tem um poder de oratória que é absurdo, principalmente quando ele está em frente à televisão. Ele consegue chamar o povo, ele fala com o povo, ele fala com a população, ele tem uma dinâmica super interessante. Ele mexe ali com as mãos, ele olha, ele é um completo orador. A capacidade de se conectar com as pessoas que ele quer se comunicar é impressionante. É impressionante. Eu, na época das eleições, há 2 anos, deputado, eu fiz um comentário político e coloquei na rede social, assim, de forma despretensiosa, porque meu irmão falou, coloca, Fernanda. E aí eu fui dormir, eu estava falando a respeito da oratória do presidente Lula. Quando eu acordei, estava lá, porque muita gente concordou comigo, obviamente, outras pessoas não. Eu viralizei com mais de 1.100.000 visualizações, com acho que quase 5.000 comentários, muita gente aprovando e muita gente não aprovando. Mas a maioria, mesmo até quem não gostava, quem era bolsonarista, concordava nesse poder de persuasão que o presidente da República tem. Não é à toa que ele voltou para o 3º mandato dele, né? É um ser humano único, né? Esse que só nasce um em cada século, né? É raro. Realmente, nunca... Eu acho que em poucos países no planeta, alguém num processo democrático se elegeu 3 vezes presidente da República. No Brasil nunca tinha acontecido, né? E ele não perde a característica dele, né? Essa conexão, essa linguagem de fácil compreensão para cada setor. Ele é capaz de chegar num ambiente de intelectuais e ele fala para aquelas pessoas tocando no coração das pessoas. Fala de temas mais densos, mais sofisticados, mas aproxima aquela realidade com a vida das pessoas. E ele chega num acampamento de trabalhadores, ele fala do mesmo jeito, as pessoas compreendem o que ele quis dizer, a mensagem que ele quis transmitir. É realmente um encantador. Ele é verdade. Deputado, vou falar com o senhor a respeito, o senhor tocou aí no tempo de intolerância, mas no termo intolerância, eu vou questionar a respeito da intolerância religiosa. Que o senhor tem um projeto de lei a respeito disso, né, do combate à intolerância religiosa, não é isso? Eu fiz um projeto que transformou em lei. Transformou em lei. Já é uma lei. Então pronto, a gente vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado federal Daniel Almeida. Daniel Almeida, deputado, muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui. No bloco anterior, nós terminamos o bloco falando a respeito da intolerância religiosa. E o senhor teve um projeto de lei que já virou lei, que é o dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Eu gostaria de falar com o senhor, de questionar como foi que surgiu essa ideia, deputado. Esse projeto que virou lei foi em 2007, não foi isso? Isso. Mas é um tema extremamente atual. Porque recentemente a cantora Anitta fez uma música a respeito, até ela questionou, colocou imagem do candomblé, acho que ela fez imagens, fez o cenário mesmo, o local no terreiro, e muitas pessoas questionaram ela, muitas brigas, perdeu vários seguidores. Então, a intolerância religiosa é muito forte no país, ou seja, foi em 2007, há quantos anos isso que o senhor já tem esse projeto, mas que é um tema tão recente que é debatido, mas eu acho que não é tão debatido quanto se deveria. Qual a opinião do senhor a respeito, deputado? Você tem razão, Fernanda. Esse é um problema que vem de longe, é cultural, não é um problema só do Brasil. A religião é algo importante em qualquer sociedade, em qualquer momento histórico, mas em muitos momentos foi instrumento de alimentar conflitos, guerras e várias intolerâncias. E a gente vê pelo mundo afora. As guerras lá no Oriente Médio estão muito relacionadas a isso. No caso do Brasil, sempre teve uma presença muito forte da Igreja Católica,
a ocupação territorial aqui tinha essa marca, essa identidade, e teve sempre um posicionamento de intolerância contra as religiões de matriz africana. Os negros, os pretos no nosso país sempre sofreram muito e continuam a sofrer muito. Isso tem uma relação com o racismo, né? E as religiões de matriz africana tiveram que se adaptar ao longo do tempo, o sincretismo, para conviver com essa realidade. Mas sempre teve muita intolerância. De forma muito especial, nos últimos anos, os segmentos evangélicos cresceram muito e esses são que expressam de forma mais contundente a intolerância em relação às religiões de matriz africana. Esses episódios começaram a acontecer com muita frequência. E aqui em Salvador, teve um episódio que marcou muito, que foi a morte da mãe Gilda, se não me engano, em 2000. Ela começou a ser muito atacada, o seu terreiro, com manchetes de um jornal, de uma dessas igrejas evangélicas, e começou a falar de práticas que ela adotava, e um belo dia estampou manchete na TV, no jornal, e ela teve um impacto tão grande que morreu nesse episódio, mãe Gilda, né? E aí a então vereadora Olívia Santana tratou desse assunto, acompanhou esse assunto e fez um projeto de lei no município, transformando o dia 21 de janeiro, que foi o dia que ela morreu, no dia de combate à intolerância religiosa. Eu, como deputado federal, peguei essa ideia. Isso não é um problema só de Salvador. Salvador é muito forte, mas é um problema do Brasil. Os episódios continuavam a acontecer. Fiz o projeto de lei e em 2007 o presidente Lula sancionou. Nós aprovamos no Congresso e em 2007 sancionou para que esse 21 de janeiro seja um momento de reflexão, de tentar encontrar essas religiões, conviver, atos ecumênicos, atos institucionais. Passamos a debater esse assunto nas escolas, não só nas igrejas, nas escolas, nas comunidades, e tentar aproximar essas manifestações religiosas como um momento de convivência harmoniosa, de respeito um ao outro, respeito às diferenças. Nos últimos anos nós temos feito bons atos. O governo do estado construiu uma secretaria de combate ao racismo, né? E isso tem permitido trazer à tona esse debate. Eu não sei se essa intolerância aumentou ou se as pessoas passaram a se sentir mais à vontade para denunciar. O fato é que continuam a acontecer muitas denúncias e é bom que as denúncias sejam feitas, que os meios de comunicação façam a explicitação disso, para que, tendo conhecimento, a gente possa encontrar os mecanismos de combater. Então, o dia 21 é para fazer essa reflexão, para chamar atenção, para nos reunir, para demonstrar que pode ter uma convivência de respeito, né? Eu diria que não é nem intolerância, de respeito, de reconhecimento, e que isso possa ser superado na sociedade. Mas, infelizmente, ainda temos que caminhar muito. É difícil, né, deputada? Agora, eu vou pegar dois ganchos aí, duas palavras que o senhor falou que me remete aqui a dois questionamentos, né? O senhor falou a respeito do governo do Estado, que está tendo várias campanhas a respeito disso, mas o meu foco não vai ser isso agora com o governo do Estado. O meu questionamento é a respeito do PCdoB. O senhor do PCdoB está desde a fundação do PCdoB, ainda quando o PCdoB era clandestino. O senhor falou de Olívia Santana, que é uma deputada estadual muito respeitada aqui no Parlamento baiano, usa muito a tribuna, muito contundente, e ela estava sendo cotada como possível candidata a prefeita de Salvador. Como foi essa decisão nos bastidores do partido, deputado, do PCdoB? E também quero saber a respeito do governo, como está a situação do PCdoB dentro do governo? Porque dentro do governo eles sempre falavam que tinha o tripé, né? Que era, na época, o PP, que saiu, não faz mais parte do tripé, o PSD e o PP. Agora, esse tripé, a gente não sabe quem é que vai ocupar o espaço do PP. Não sei se é o Avante, não sei. Não sei qual é o partido que vai ocupar. A gente está vendo que o Avante está crescendo muito e a gente está vendo outros partidos, né? E o PCdoB, que é um partido menor, mas que tem muita força política. É inquestionável a força política do PCdoB.
Explica para a gente essa situação, para a gente falar um pouquinho de política aqui, dar uma pimentada. Pois é, ainda bem que o nosso grupo político, o nosso bloco está crescendo, né? Era um tripé, agora são 4, pode ser 5, né? Porque os que estavam, de alguma forma, permaneceram, saiu o PP, entrou o Avante, que está mais ou menos do mesmo tamanho, o MDB que veio, cresceu bastante, acho que o PSB também tem uma sinalização de crescimento, nessa disputa eleitoral que está em curso, e o PCdoB também. Então, é bom que nós estamos percebendo que o nosso time está conquistando mais craques para jogar no time, né? Isso não é nada ruim. Agora, por isso mesmo fica mais difícil de você fazer composição. O desejável é que, em uma determinada disputa no interior, na capital, especialmente nos grandes centros, que nós tenhamos a unidade dos chamados partidos da base do governo. Como em muitos lugares não tem opositores, acaba a disputa se dando entre 2 partidos da mesma base. Isso é uma tarefa difícil para quem coordena a política da Bahia contornar. Mas é uma crise de crescimento. A gente cresceu, tem que administrar um pouco maior a família, né? No caso do PCdoB, nós temos uma presença muito forte em Salvador, liderança muito presente, forte em Salvador. E disputamos a eleição de 2012, de 2016 e 2020. Disputamos em 2016 com a Alice Portugal. A gente tentou unificar todo mundo ali, quase conseguia, mas não foi assim uma decisão de todo o grupo. E disputamos em 2020 com Olívia Santana, né? Que ali em 2020 a ideia era de muitas candidaturas para somar os votos de cada um e ter um segundo turno, produzir um segundo turno. Não deu certo, foi um fracasso. Nós, então, apostávamos que Olívia Santana seria a melhor alternativa. Pela presença do PCdoB, a quantidade de votos, foi a deputada estadual mais votada em Salvador, tem uma marca, uma identidade com Salvador. Foi daquelas que foram candidatas em 2020, quem mais cresceu em 2022, na disputa de 2022, então tinha toda uma sinalização que era um bom nome. No PCdoB isso foi absolutamente unificado, mas nós não conseguimos unificar dentro da federação. O PCdoB hoje atua numa federação com o PT e com o PV, né? Não conseguimos unificar ali. E o governador e os principais líderes do nosso projeto, Jacques Wagner, Rui Costa, o próprio governador, diziam, nós não podemos repetir em 2024 a tática de 2020. Não deu certo, a pulverização, ninguém acreditou em ninguém. Então, nós queremos que junte todos. E nesse esforço de juntar, o governo tem protagonismo, o governo tem o comando. E o governador conduziu no sentido do Geraldo, né? O vereador, o vice-governador, um aliado que chegou com muita força. O PCdoB relutou, achou que podia ter outro caminho. Mas é assim, faz o debate democrático. Relutou e aceitou? Faz o debate democrático, não foi a decisão que nós gostaríamos. É isso que eu estou questionando, relutou e aceitou? Não foi a que nós gostaríamos. Mas é assim, tomada a decisão, o PCdoB tem uma coisa chamada centralismo democrático. Diverge, tem opinião diferente, aponta caminhos. Tomada a decisão, o PCdoB encaminha com a decisão que a maioria adotou. O governo tomou a decisão, nós estamos absolutamente envolvidos na campanha. É o projeto do governo, é o projeto maior que nos orienta. Nós estamos embalados e vamos ganhar, viu? Deputado, eu acho que é uma eleição difícil aqui. Eu vejo, fazendo análise política, tem o atual prefeito Bruno Reis, que tem uma força política grande, obviamente que tem a máquina na mão, já pesa, e tem o vice-governador também, né, que tem uma força grande, que é do lado do governador Jerônimo. E também tem, obviamente, tem a força política do presidente Lula. Só que a gente tem, principalmente na imprensa, a gente se questiona muito se a eleição já está aí. A gente já está faltando 40 dias para a eleição, para o primeiro, se tiver primeiro turno, se tiver segundo turno. Acho que o objetivo mesmo do governo é que, se aconteça, tente levar para um segundo turno, né? Um possível segundo turno. O senhor acha que tem essa possibilidade? Eu acho que não. Eu acho que o bloco do governo se unificou. Sim. O lado de lá também está unificado. E tem uma candidatura com um perfil mais de esquerda, que é uma candidatura respeitável, mas não enxergo força suficiente para produzir um segundo turno. Acho que a polarização se dará
nesses dois campos, no campo do atual governo, do governador Jerônimo, do Geraldinho, e o campo do atual prefeito, né? Acho que isso produz uma polarização de tal monta que a disputa pode acontecer, a definição pode acontecer ainda no primeiro turno, né? Entendi. Agora, isso tudo está em construção. A Bahia já demonstrou em alguns momentos esse cenário. Alguém sai muito na frente e vai cansando, e quem sai atrás alcança e chega melhor. Eu estou torcendo muito e estou com muita crença que isso vai se repetir novamente em Salvador. Deputado, vamos falar a respeito das eleições municipais. Nós temos no estado da Bahia 407 municípios. Obviamente, o senhor é um deputado federal que tem uma força política, tem a sua base eleitoral. O senhor é votado no município de Jacobina, Caetité, Juazeiro, entre outros municípios. Estou correta aí? Não sei se eu me lembrei direito. Eu queria falar com o senhor a respeito dessas eleições. Como é que está sendo lá no interior, deputado? Como o senhor está fazendo essa visita às bases? Porque, além de legislador, obviamente, o senhor tem sua família, se divide, né, entre a família, entre o parlamento, entre a base eleitoral. Como é que está sendo visitar todos esses municípios? Até porque as eleições do interior, eu que sou do interior, sou de Irecê com maior orgulho, é complicada, é uma disputa, família briga, amigo briga, é uma disputa deliciosa. Como é que está sendo, deputado? Olha, Fernanda, não é fácil não, viu? Qualquer atividade é um pouco de talento, de sorte, mas tem que ter muito de meter o pé na estrada, transpirar, correr atrás. E eu tenho um pouco essa característica, ando muito, muito. E eu gostaria de ir em todos os lugares, não é possível. Chega final de semana, é uma loucura. Daqui a pouco eu vou preparar a agenda desse final de semana. Aí tem 10 lugares para você ir, então você tem que definir ali prioridades e tal. E faz vídeo, manda, porque não dá para estar fisicamente em todos os lugares. Ainda bem que tem instrumentos eletrônicos hoje que permitem você chegar perto, né? Eu tenho caminhado muito e é sempre definindo prioridades. Eu estou muito impressionado com o grau de mobilização que as campanhas adquiriram. As convenções eleitorais, eu participei de muitas, é muita gente. O povo gosta de política, é uma festa da democracia. Chama para a campanha, é muita gente participando. Então, já participei de alguns lançamentos agora, tive a semana passada em Ceabra, por exemplo, uma coisa extraordinária, né? E como você disse, tem alguns lugares que o PCdoB tem 28 disputas de prefeitos, tem mais 900, mais ou menos, candidatos a vereadores, mais uns 20 vice-prefeitos, né? Então, a gente está tentando chegar em cada um desses lugares. E tem alguns municípios que a gente tem um cuidado especial. Juazeiro, que eu sempre tive uma boa votação, lá a gente fez um grande esforço para consolidar a candidatura do Zó, um deputado estadual muito respeitado e que era uma boa candidatura para unificar a base. Não foi possível pela teimosia do ex-prefeito Isaac Carvalho, que veio do PCdoB, foi para o PT, está inelegível, insistiu até o último minuto para registrar a candidatura, que seria impossível, porque está inelegível. Depois tentou botar a mulher, então transformou a disputa num projeto pessoal. Ele lidera a pesquisa, é importante, é um personagem político importante, mas quando você transforma em um projeto pessoal, fica muito difícil de compor. Aí dividiu muito e lá nós construímos então uma alternativa que é unificar o máximo possível em torno de uma candidatura jovem, uma pessoa que nunca foi candidato, que é um gerente da Caixa Econômica, filiado ao MDB, o Andrei. É esse que foi que unificou, é o candidato de Wagner, de Rui, é o candidato de Jerônimo, né? É o candidato da maioria dos partidos, né? O Zó está nessa candidatura. E o grande objetivo é derrotar o atual prefeito, que é um desastre total. E era desejável a unidade. Mas o Isaac, ao não conseguir colocar ele próprio, pela inelegibilidade, ou a mulher apresentou um sobrinho que estava filiado a um outro partido, que é o PSD. Então, a gente espera que o tempo demonstre defina, né? essa unidade. Estamos disputando Caetité com um candidato do PCdoB, que é um ex-prefeito, o Zé Barreira, que é um nome muito forte do PCdoB. É a terra da minha referência política de sempre, que é Haroldo Lima, né, que foi deputado durante muito tempo. Nós estamos trabalhando muito essa candidatura, uma base eleitoral importante. E Jacobina tem um prefeito que é uma novidade, uma renovação,
um sujeito que veio de baixo, veio da roça, era da luta social, virou vereador em 2 mandatos, depois se elegeu prefeito e tem muito preconceito de setores da elite e está fazendo uma gestão com muita dificuldade, porque o preconceito e a intolerância sempre foi muito grande ali, mas nós estamos com um esforço grande de reelegê-lo e vamos garantir a reeleição desse prefeito. Então, além de vários outros municípios, a gente está acompanhando alguns assim com lupa. Né? Eu estou vendo, o senhor sabe tudo detalhadamente. É. Valorizando naturalmente a cada um deles. Não tem assim um grau de importância maior pelo tamanho do município. Por exemplo, tem Serrolândia, eu estive lá esse final de semana, Várzea do Poço, Várzea da Roça, que é a minha terra, são prefeitos do PCdoB. Aí é paixão, a gente vai lá todo dia, porque não pode perder espaço. Eu fui votado em 381 municípios. Imagina, de 417. Desses aí tem ali uns 30 que a gente acompanha no cotidiano. Se você me perguntar o nome do vereador, do prefeito, das lideranças principais, eu sou capaz de dizer. Eu estou vendo, o senhor sabe tudo, até as histórias. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Parabenizá-lo pelo seu mandato, né? Pelos 6 mandatos consecutivos na Câmara Federal, representando todos os baianos de forma com muita hombridade, com muito respeito lá na Câmara Federal. Falar que eu estou sempre aqui acompanhando. Como jornalista, né, pela imprensa, acompanhando, fazendo cobertura, porque é muito interessante a gente que acompanha, que faz a cobertura política, principalmente acompanhar a Câmara Federal e acompanhar os legisladores federais, que são 39 legisladores federais, que estão representando a Bahia. Então, além dos legisladores, os 63 estaduais que temos aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, nós temos 39 na Câmara Federal que também nos representam. Então, é interessante para a gente estar acompanhando e saber que está, graças a Deus, está fazendo o papel certinho. Parabéns, obrigada. Parabéns por participar da história do Brasil, daqui de Salvador também com a lei orgânica. E obrigada, deputado. Quero recebê-lo mais vezes aqui. Já está aceito o convite, é só marcar que a gente vem aqui conversar um pouco mais. Agradecer pela conversa aqui sempre agradável, o programa que você faz, questão de ordem. E dizer que, além de tudo isso, eu estou muito conectado agora com a relação do Brasil com a China. O Brasil tem a principal relação comercial com a China, são 157 bilhões de transação comercial no ano passado, esse ano vai passar de 160 bilhões, numa vantagem muito grande que o Brasil tem, porque tem um superávit de mais de 50 bilhões em favor do Brasil, que é uma coisa muito importante. E eu sou presidente do grupo parlamentar de relações entre Brasil e China. Fui no ano passado 2 vezes na China, esse ano talvez ainda vá à China, e fizemos agora a celebração de 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, agora no dia 15 de agosto. Fizemos muita comemoração, fizemos muita festa, o governador Jerônimo esteve lá em Brasília conosco, etc., sessão no Congresso, e estamos saudando muito esses investimentos, essa troca que está acontecendo. A BioID que está se instalando aqui, gerando emprego, gerando tecnologia. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para o Brasil não ficar para trás, não se submeter a ninguém, porque o Brasil tem a sua autonomia, mas construir relações que favoreçam o crescimento, geração de emprego, a absorção de tecnologia, de desenvolvimento entre nós. A China, deputada, a China está se tornando a maior potência mundial, né? É um dos lugares que eu tenho vontade. Eu conheço vários lugares do mundo, mas eu tenho vontade de conhecer a China. Principalmente, eu acho que ela já passou até dos Estados Unidos, né? Ou você acha que está caminhando ainda não, deputado? Não, se você visitar, você vai ficar impressionada pela beleza, pela pujança de progresso, de desenvolvimento, cidades assim extraordinárias. Xangai é um negócio espetacular, mas não só essa, né? E realmente ela hoje já é a principal potência produtiva no mundo. Em termos de produção de bens, ela já ultrapassou os Estados Unidos muito. Em termos de PIB, os Estados Unidos ainda está um pouco maior. Principalmente que domina o capital financeiro, né? E tem uma indústria de arma que é um negócio que está no mundo todo e tal. Mas a China já ultrapassou, do ponto de vista econômico, na fronteira tecnológica, desenvolvimento de tecnologia, está muito na frente, né? E é muito difícil deter. Isso não é tão simples, né? Tem tido muitos conflitos exatamente em função desses interesses contrariados que os Estados Unidos não aceitam que a China ocupe territórios.
mas espero que a gente consiga fazer essa travessia de uma potência superar a outra sem guerra, porque infelizmente, em muitos momentos da história da humanidade, quando aconteceu isso, foi com conflitos, com guerras, muitas mortes. Eu espero que não seja esse, vamos dizer assim, o destino dos próximos anos entre nós. Obrigada, deputado. Muito obrigada, tá? Obrigado pela oportunidade. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.